nosso grupo de... Bom dia a todos, bem-vindos. Hoje a pílula 6 do GAPS, nosso grupo de apoio a pessoas com zumbido. E a gente está com a convidada aqui, que é a doutora Karina Bezerra Rocha, fisioterapeuta, e nós vamos falar um pouquinho de como é a avaliação médica e fisioterápica do paciente com zumbido. Então, eu queria começar agradecendo a participação, passando a palavra para ela falar um pouquinho de como ela avalia esse paciente. Bom dia a todos, bom dia, doutora Jeane, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Uma grande alegria poder passar um pouquinho desse nosso conhecimento para vocês e ajudá-los de alguma forma, né? Então, a fisioterapia, ela tem tido muita importância nos últimos anos para esses pacientes com zumbido. No caso, a gente vai focar nos casos de zumbido somatosensorial, principalmente, né, nesses casos. Então, o que seria esse tipo de zumbido, né? Então, o zumbido somatosensorial é aquele zumbido que tem como causa, como fator que pode gerar um aumento desse zumbido, questões ligadas às partes musculares e articulares, principalmente na região de cabeça, pescoço e ombros, tá? Quanto mais alto aqui, mais próximo da orelha, mais relação teria essa disfunção ou dor que a pessoa sente nessa região, podendo influenciar no zumbido ou não. Eu tenho uma pergunta. Como é que o paciente com zumbido pode desconfiar que o zumbido dele tenha, por exemplo, uma origem somatosensorial? Porque nem todo zumbido vai ter origem somatosensorial, né? Como é que ele pode desconfiar que aquele zumbido tem origem somatosensorial? Então, pois bem, é uma pergunta muito importante e interessante. O que aconteceu? Em 2018, foi feito um consenso, né, num artigo que foi publicado, inclusive eu participei, a doutora Jeane, outros colegas aqui do Brasil e do mundo também, que são especialistas em zumbido somatosensorial, e a gente fez como se fosse assim, o que seria um padrão para que as pessoas que tivessem zumbido somatosensorial, elas apresentassem. Então, a primeira coisa que vocês precisam observar é, com relação à modulação do zumbido. O zumbido modula quando você faz algum movimento de pescoço, por exemplo, para trás, para frente, roda para a direita, roda para a esquerda, inclina para a direita também. Você percebe se o zumbido modula? O que é modular? É aumentar ou diminuir o volume do zumbido, ou até mesmo mudar o tipo de som. Às vezes ele fica mais agudo ou vai para um grave. Então, qualquer mudança que ocorra no zumbido durante esses movimentos. E também pode ser aqui dos ombros, pode, quando eu levanto o ombro aqui, o meu zumbido altera. E também aqui na região da mandíbula, né? Aqui a gente tem uma articulação super importante, que é a temporomandibular, que é essa articulação da mandíbula, e quando nós abrimos a boca, apertamos os dentes, jogamos a mandíbula para frente, para o lado, para o outro, o zumbido também pode modular. Quando isso ocorre, o que a gente pensa? Opa, pode ter aí uma questão somática envolvida, né? E também, uma outra coisa também que geralmente acontece é as pessoas que movimentam os olhos, não é só pescoço, mandíbula, né? Os olhos também, olho para cima, olho para baixo, olho para a direita, olho para a esquerda, a pessoa fala que o zumbido também altera. É muito comum também as pessoas que têm zumbido somatosensorial, elas terem um tipo de dor que elas apresentam o que a gente chama de ponto gatilho miofacial. O que seria isso? São nozinhos, são pontos sensíveis que quando a gente pressiona, ele é mais dolorido e muitas vezes quando a gente aperta, ele irradia, a pessoa sente uma dor irradiando para cima, para baixo, para o lado. Pode ter aqui no rosto, no pescoço, nos ombros, e geralmente o profissional que vai te avaliar, ele pode pressionar esses pontos e você falar que durante essa pressão
o zumbido também altera. Então, isso quando acontece, a gente precisa também ficar muito atento com a questão do zumbido somatosensorial. Uma pergunta muito frequente, Karina, é a respeito daquele zumbido que piora no exercício físico, por exemplo, ou que piora de manhã, quando a pessoa acorda, de manhã ele está pior, né? O que isso pode representar? Muito bom. No caso de acordar de manhã cedo com um zumbido mais alto, pior, né, que é uma queixa frequente, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar numa pessoa que tem bruxismo e daí ativa essa musculatura e com isso repercute na via auditiva e o zumbido piora. Pode ser também pessoas que acordam com um pouco de dor ou incômodo na região do pescoço e com isso a gente precisa investigar se tem algo relacionado à posição do travesseiro, à altura do travesseiro, tudo isso a gente precisa ver, né? Pode aumentar também o zumbido nesses casos, né? Pensando na questão somática, que é essa questão muscular. Com relação à atividade física, nós precisamos também ficar atentos. Pessoas que falam que durante os exercícios piora o zumbido, ou logo após a atividade física piora, também a gente precisa colocar lá na listinha como um zumbido somático. Por quê? Quando você faz exercício, você acaba contraindo, você acaba fazendo muitos movimentos na musculatura e nas articulações. Isso acaba também gerando a repercussão lá na via auditiva. A gente também tem observado, Karina, um boom de pacientes com zumbido, com queixa de zumbido, depois da pandemia. Parece que a pandemia, ela aqueceu essa queixa. Parece que a pandemia precipitou o aparecimento de novos casos. Quais são os quesitos da pandemia, ou os itens da pandemia, que poderiam justificar esse achado, né? O que aconteceu na pandemia que, de repente, o zumbido passou a ser mais perceptível, mais incômodo, as pessoas passaram a se queixar mais? Nossa, olha, vários fatores podem influenciar. Vamos começar com os fatores relacionados à minha área, que é, por exemplo, pessoas que começaram a fazer home office, não tiveram, por exemplo, tempo de organizar um pouco o mobiliário, mas o que acontece? Eles ficam lá parados o dia inteiro na mesma posição e acaba tendo um pouco de queixas de dores. Hoje, o que a gente tem, o que a ciência vem nos mostrando em relação à postura, né? Que o ideal é a gente sempre modificar a nossa postura ao longo do dia. Isto é, eu estou sentado, encostada aqui, depois eu sento um pouquinho com a coluna desencostada, eu posso mudar um pouco a posição da minha perna, colocar um pouco a minha perna dobrada ou não. A mudança de postura ao longo do dia é o que é mais recomendado. Antigamente, se preconizava muito essa coisa assim, a gente vai ter que ficar que nem um robozinho o dia inteiro nessa posição. Isso tem cada vez mais descoberto que isso gera dor, isso gera uma maior tensão. Então, vamos nos movimentar na nossa postura de trabalho, tá? Agora, outras questões também, pessoas que aumentaram ou passaram a ter bruxismo. O que é bruxismo? É ranger ou apertar os dentes, seja de dia ou seja na hora de dormir, né, durante o sono. As pessoas também, muitas pessoas passaram a consumir mais açúcares, né, uma alimentação um pouco mais desregrada do que aquela alimentação que tinha antes da pandemia. Tenho alguns casos de pacientes que vêm com essa queixa, né, que abusaram de gordura, fritura, doce, bebida alcoólica e pioraram muito. O nível de estresse, preocupação, medos, né, burnout, muitas pessoas desempregadas, pessoas que tiveram óbitos na família também, né? Tudo isso acaba gerando uma piora ou até mesmo um aparecimento de um zumbido nesse período. E ainda mais a máscara, né? Porque a máscara, na hora que você põe, você acaba realmente tendo uma tendência de manter esses músculos da mastigação
mais encurtados, né? Você acaba reduzindo aí esses movimentos que você faz, você costuma fazer usualmente, e isso também pode favorecer. Agora, tem um hábito que você me lembrou agora, doutora Giane, que as pessoas com a máscara, elas passaram a fazer um hábito que é ficar meio que jogando a máscara com a boca. Isso a gente tem notado na prática clínica, no consultório, e as pessoas têm se queixado mais desses movimentos bruscos, podendo também piorar uma tensão nessa região. Isso aí realmente eu desconhecia. As pessoas usam queixo para arrumar a máscara. Tá, ok. Então, me conta um pouquinho mais da avaliação, dos testes que você faz no consultório para testar, porque agora a gente já falou bastante de história, mas dos testes que você costuma fazer para testar se aquele paciente é candidato ou não, quais os músculos que você vai abordar e qual tipo de estratégia terapêutica, porque são várias, só dentro da fisioterapia você tem inúmeras, né? Então, se você puder falar um pouquinho disso para os nossos ouvintes. Então, além daqueles que eu comentei no início, né? O fisioterapeuta, em primeiro lugar, a gente faz uma avaliação, um ambiente bem silencioso, né? Sem ruídos, para que ele preste atenção no zumbido naquele momento, para ele perceber bem se ele altera ou não durante os testes que a gente faz, avaliações para ver se modula ou não o zumbido. Então, a gente pede para que ele fique mais relaxado possível, ombros relaxados, mandíbula relaxada, para a gente fazer os movimentos que a gente acha que é importante para ver se modula ou não. Inicialmente, aqueles que eu comentei da modulação do pescoço, da mandíbula, a gente pede para fazer todos os movimentos dos ombros também, um pouquinho também do braço, a gente pede para movimentar os braços, para ver se altera o zumbido, e também o fisioterapeuta, o profissional que for atender o paciente, a gente pode fazer o que a gente chama de teste somático. O que seria isso? Todos os movimentos que vocês fizeram sozinhos, a gente vai tentar impedir o movimento com a nossa mão. Então, você vai fazer um movimento para frente, o profissional põe a mão aqui e fala, ó, eu não vou deixar você movimentar. E ele faz uma força para frente. E assim por diante, para trás, os lados, e também na hora que for rodar, a gente impede o movimento. No caso da mandíbula, ó, a gente coloca a mão aqui e na hora a gente pergunta se o zumbido alterou ou não. É um teste contra resistência, é um dos testes que a gente faz. Tá, isso também, exatamente. O médico, se tem dúvida, se vai encaminhar para fisioterapeuta, ele pode, durante a avaliação dele, fazer no paciente para poder confirmar ou não aquela hipótese. O que mais? A segunda questão são as características desse zumbido. O que a gente vai procurar investigar? O zumbido apareceu ou ele aumenta durante sintomas de dor? Então, tem pessoas que chegam e falam assim, olha, eu lembro que o meu zumbido apareceu quando eu estava com muita dor aqui, eu tive um torcicolo, eu comecei a ter bruxismo, o zumbido veio logo depois disso. O que a gente pensa? Opa, de repente pode ter uma relação aí entre esses dois sintomas. Ou então a pessoa fala, quando eu estou com dor aqui no pescoço, nos ombros ou aqui na TM, eu dor de cabeça, né? Muitas vezes tem dores de cabeça que são de origem muscular. O que ele fala? Meu zumbido aumenta. Então, tudo isso é anotado na ficha desse paciente. Outra questão também é se esse paciente relata mudanças de volume do zumbido com determinadas posturas, como, por exemplo, eu fui cochilar no sofá, eu acordei com um zumbido mais alto. Ou então, pessoas que, como eu falei, estão lá no computador por muito tempo, começa a tensionar ou joga a cabeça assim para frente, tensiona. O que acontece? O zumbido aumenta. Ou então, pessoas que saem de casa, vão dormir no hotel, ou vão dormir em outro local, muda de travesseiro, de posição de dormir. Nossa, meu zumbido aumentou tanto quando eu fui dormir em outro lugar e eu acordei mais dolorido. Então, a gente precisa ficar atento a esses relatos dos pacientes, né, doutora Giane? De repente, o paciente começou a ter zumbido depois que extraiu o dente do siso, ou o paciente começou a ter zumbido depois que fez um tratamento ortodôntico, né? Ou ele teve um trauma, um acidente, uma pancada, algum evento brusco aí, né? O whiplash, que seja, acidente de carro, aquele acidente em chicote. Então, assim, a história, ela é muito importante.
E me conta uma coisa, como é que você descobre na sua avaliação fisioterápica se o problema está na cervical alta, se está na ATM, se o problema é mais, por exemplo, de ombros? Como é que você direciona isso na sua avaliação? O que te faz suspeitar mais de mastigação, de cervical ou de ombro? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai tentar identificar as queixas desse paciente. As queixas dele de dor, de tensão, são na região aqui do pescoço ou tem mais a ver com a região de mandíbula, né? Então, a gente primeiro colhe a história desse paciente. Na avaliação física, a gente vai fazer a palpação desses músculos para identificar aonde tem contratura, aonde tem mais tensão, aonde tem mais pontos gatilho, por exemplo, né? Aqui na mandíbula, a gente vai tentar investigar a movimentação, se tem estalinho, se crepita, se esse paciente abre a boca torta ou se ele abre a boca mais de forma simétrica, né? Se ele tem limitação de movimento, eu vou pedir para esse paciente movimentar a cervical dele, ele tem limitação, ele tem rigidez nesse movimento, e aqui na mandíbula também. Tudo isso a gente vai investigar. E, lógico, tem testes específicos que o fisioterapeuta faz para a gente identificar se tem alguma alteração maior aqui na região de cervical alta ou se seria na cervical aqui mais embaixo. E também a gente faz testes de músculos, como, por exemplo, os músculos flexores profundos do pescoço, tem como a gente testar para ver se eles estão fracos ou não. E também aqui nessa região da ATM, a gente vai palpar toda a musculatura, a gente testa para ver se esses músculos estão fracos ou se entra em fadiga. A gente faz testes e a pessoa treme um pouquinho a mandíbula quando a gente vai fazer. Então, a gente vê uma certa fadiga nessa musculatura. Se o fisioterapeuta identificar que existe algo possível em relação a uma disfunção nessa articulação, a gente encaminha para o dentista, porque quem faz o diagnóstico de disfunção temporomandibular é o cirurgião dentista especialista em ATM. O fisioterapeuta ele vai ver essa questão cinético-funcional. Muito bem. E que mais? O que a gente pode falar em termos de exame físico desse paciente com zumbido e que pode ser de origem muscular ou articular? Tem características que são muito importantes, né, na história. Por exemplo, se o zumbido é só de um lado, sim, ou de repente se tem dor associada, né? O que mais? Por exemplo, uma variação, né, como eu falei, de intensidade ou de tipo de som, ou até mesmo de local. Vocês sabiam que tem pessoas que falam, nossa, parece que meu zumbido está à direita, tem horas que parece que ele anda, vai para a esquerda. Eu já vi muito esse relato. Então, essa coisa da localização também, a gente precisa ficar atentos e pensar nesses pacientes com zumbido somatosensorial, né? No caso do paciente que a doutora Jane falou aí, do zumbido unilateral, de um lado só, a literatura nos mostra que fiquem atentos com pessoas que têm uma audiometria que é igual nas duas orelhas. Então, a audiometria simétrica e tem um zumbido de um lado só. Então, nesse consenso que a gente participou, eles falam justamente disso. Prestem atenção nesses pacientes que têm essa audiometria simétrica iguais nos dois ouvidos e tem um zumbido de um lado só. Não podemos também deixar de falar do zumbido pulsátil. Vocês sabiam que o zumbido pulsátil também pode ter origem muscular? Pois é, o que acontece? Se um paciente vem para mim com essa queixa, sempre ele tem que passar com o otorrino em todos os casos, mas mais ainda nesse do zumbido pulsátil, porque o otorrino, ele precisa fazer uma avaliação, uma investigação um pouco mais diferente. E o que acontece? Depois que ele descartou qualquer questão vascular ou qualquer outra questão que ele estava investigando, diz, olha, ele não tem nada nos exames, está tudo normal. O que a gente pensa? Opa, será que não pode ser muscular? O que a gente faz? A gente faz esses testes, movimenta, faz esses testes contrarresistidos. Se esse zumbido modular ou até mesmo parar na hora dessa avaliação, a gente pode pensar no caso somático e o fisioterapeuta entraria nesses casos também. Isso é muito importante, é uma pergunta que eu faço sempre para os pacientes e é uma pergunta que norteia tanto o diagnóstico como o tratamento. Imita para mim o seu zumbido, como é o seu zumbido? Porque às vezes o paciente não
se liga que essa informação do zumbido ser contínuo ou ter ritmo é importante. O fato do zumbido ter ritmo, ele é muito importante, porque ele vai direcionar a gente para um protocolo de diagnóstico e tratamento diferente, né? E aí, então, que a gente às vezes pode chegar numa síndrome da tensão do tensor do tímpano, né? E aí eu queria levantar uma outra queixa, além do zumbido de um lado só, além da dor, que também é muito frequente, que é a plenitude auricular, a sensação de ouvido tampado, a sensação de entalamento, que muitas vezes pode ser confundida com a disfunção tubária e não é uma disfunção tubária, né? É uma queixa que a gente tem visto muito hoje em dia, né? Associada ao zumbido, né? O que pode ser quando o paciente fala, olha, eu tenho um zumbido desse lado, o ouvido dá umas pontadas e eu sinto o ouvido tampado, entalado de um lado só? Muito, né? bom. Doutora Jeane, é assim, olha, eu tenho percebido, né, nos últimos anos, um aumento do diagnóstico da síndrome tônica do tensor do tímpano, que pode ser causado pelo quê? Pelo bruxismo, por uma disfunção temporomandibular, ou até mesmo por um choque acústico, né? A pessoa, de repente, vai pôr um fone de ouvido e na hora que coloca o som, o fone está muito alto, e aí vem aquele impacto muito alto daquele som, que muitas vezes pode ser confundido por uma disfunção temporomandibular, às vezes a pessoa teve um choque acústico. Então, quais seriam esses sintomas? O zumbido, a sensação de ouvido tampado, como se você estivesse descendo a serra, umas pontadinhas lá dentro, como se fosse uma dorzinha. Às vezes o paciente também tem queixa de tontura leve, uma vertigenzinha leve, por isso que muitas vezes confunde com síndrome doença de Meniere, né? Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial com equipe multidisciplinar, médicos, né? Fisioterapeutas juntos. Então, outras questões também, sensação de vibração dentro do ouvido, sensação de eco, como se você estivesse ouvindo a própria voz. Tudo isso que eu estou falando é o que a literatura científica nos mostra. Também uma audição distorcida. Essa semana eu peguei um paciente com síndrome tônica e ele falou, parece que a voz entra meio distorcida. E em alguns casos também, que eu já peguei, que o paciente se queixa, olha, eu sinto uma sensação de formigamento, de dormência, ou até mesmo queimação nessa região aqui. Não precisa ter todos esses sintomas que eu citei, mas se tiver, fiquem atentos que pode ser uma síndrome tônica do tensor do tímpano. Uma característica desses pacientes também é a sensibilidade a sons. Exatamente. E muitas vezes a gente pode encontrar alça vascular. Uhum. E para finalizar, quais são os seus comentários finais, doutora? Me conta. Então, resumindo, prestem atenção a sintomas acompanhados como tensões musculares, bruxismo, se tem disfunção temporomandibular, se tem dores, se tem esses pontos gatilho hipersensíveis, tá? Se modula, se vocês percebem que modula o zumbido durante o dia, procure um otorrinolaringologista e relate para ele esses sintomas, porque com certeza o médico irá encaminhar para o fisioterapeuta, que é fundamental uma equipe multidisciplinar. Então, o fisioterapeuta ele vai fazer o tratamento, né, através de técnicas de terapias manuais, ou até mesmo agulhamento seco. A gente pode também fazer um trabalho relacionado à parte emocional, digamos assim. A gente lida com técnicas, né, de relaxamento, como o mindfulness, que é ligado à meditação, o fisioterapeuta também, que é formado em acupuntura, também pode fazer acupuntura. Esse fisioterapeuta pode ensinar técnicas de relaxamento, de respirações profundas. Então, tudo isso, o profissional fisioterapeuta, ele vai ajudar esse paciente com zumbido. Para finalizar, eu queria reforçar mais uma vez que se o médico ou se alguma pessoa disser para você que não existe tratamento para o zumbido, fuja correndo, tá? Porque o que mais existe no mercado são estratégias terapêuticas para o paciente com zumbido. E a gente trouxe hoje a doutora Karina para dar o depoimento dela com relação às técnicas de fisioterapia que podem ser usadas não só na avaliação, no diagnóstico, mas também no tratamento. Obrigada, Karina, pela participação. Muito obrigada a todos pela atenção, estou à disposição. Muito obrigada a doutora Jeane e toda a equipe aqui da Fundação Otorrino. Até a próxima pílula!
Tchau. Obrigada.